Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, já a postos aqui no nosso estúdio de São Paulo. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, boa noite para você, Débora, para Carol lá no Rio, para todo mundo que nos ouve e também está assistindo Viva Voz, que hoje tem muita informação, muito bastidor. Oi, Vera, boa noite. Deixa eu contar aqui para o nosso ouvinte do que vamos falar das defesas jurídicas e políticas, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outros denunciados pela tentativa de golpe, também de reforma ministerial, a saída de Nízia Trindade da Saúde, que também é o assunto da Renata Agostini, que daqui a pouquinho se junta a nós às 6h30. Tem também o anúncio do Ministério, ou melhor, o anúncio da medida provisória para liberar o saldo do FGTS para aquelas pessoas que tinham aderido ao saque aniversário. Esse anúncio foi adiado, mas a gente tem aqui alguns detalhes, a gente vai falar também do que está em jogo. Ministro Fernando Haddad falou hoje sobre o cenário desafiador sobre Donald Trump no poder e muito mais. E, claro, a gente queria contar com a participação do nosso ouvinte. Tem dúvidas sobre esses temas? Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 9911 9981. E antes da gente começar o nosso bate-papo, Vera, vamos trazer a Nadédia Calado para cá, porque ela tem mais informações sobre uma manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação à denúncia, as denúncias da PGR na tentativa de golpe. Ele tinha se manifestado somente pelas redes sociais e hoje, numa agenda aqui em São Paulo, deu uma declaração. Pois não, Nadédia, boa noite. Exatamente, Débora, boa noite a você, boa noite a todos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, classificou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, como forçação de barra e revanchismo. A declaração foi dada em uma agenda de entrega de uma praça em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, nessa terça-feira. Se você pegar uma forçação de barra, né? Você tem hoje uma questão de revanchismo. Agora, a gente tem que deixar as paixões de lado, né? Desconsidera o fato de você gostar ou não da pessoa. Vamos para aquilo que é importante em termos de se pensar em denúncia ou condenação de alguém. Vamos para as evidências. Nada do que é apresentado mostra alguma conexão, alguma relação. Então, realmente, está se criando uma maneira de se responsabilizar pessoas que não têm responsabilidade. Só lembrando que Bolsonaro foi denunciado na semana passada por liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Para a PGR, ele inclusive liderou a organização que tentou derrubar a democracia no país. Tarcísio também diminuiu a importância dos áudios obtidos pela Polícia Federal e falou em vulgarização na investigação. A gente não pode partir para esse tipo de vulgarização, porque isso é perigoso, né? Isso cabe para um inimigo público número 1 hoje, vai caber para um inimigo público número 1 amanhã. Qual é o critério? Porque, veja, ontem eu estava vendo lá os áudios lá que se divulgaram. O que tem os áudios? Em termos de responsabilidade objetiva, absolutamente nada. Nada. Como você disse, foi a primeira fala em coletiva de Tarcísio após a denúncia. Ele já tinha defendido Bolsonaro em redes sociais, dizendo que o ex-presidente nunca teve envolvimento com movimentos antidemocráticos. Lembrando que Tarcísio é cotado para disputar o Palácio do Planalto em 2026, embora siga demonstrando essa aliança com Bolsonaro, que também mostra que quer disputar, apesar de ter sido condenado à inelegibilidade por 8 anos em 2023. A denúncia contra Bolsonaro é criminal e, além de prever penas superiores a 40 anos, dependendo dos agravantes, ele também pode ficar inelegível por mais tempo. Se o Supremo aceitar a denúncia, ele se torna, então, réu. Débora. Obrigada, Nadédia, pelas suas informações. Aí a gente tem uma coisa que é uma manifestação política, provavelmente o governador, Débora e Carol, foi cobrado a ser mais vocal, a ser mais explícito na defesa do ex-presidente. Ele tinha feito uma defesa protocolar nas suas redes sociais e pretendia ficar de fora desse assunto, até porque ele não tem entrado em bola dividida com o Supremo e nem com a PGR. Ele tem evitado se manifestar em assuntos que dividem a política e a justiça, mas provavelmente recebeu uma cobrança e foi mais enfático. Lembrando que o governador Tarcísio ele é engenheiro, ele não é jurista,
Então, ele fazer uma análise tão peremptória a respeito do que tem de responsabilidade objetiva ou de prova, etc., é uma manifestação apenas política, já que ele não tem essa formação jurídica. E provavelmente é isso, está prestando ali um tributo, está pagando um tributo que lhe foi cobrado com toda certeza. A gente agora vai lá para Brasília, porque esse assunto ainda está movimentando as defesas, todo mundo tentando impetrar novos recursos para conseguir ganhar mais tempo. Quem está com a gente é o Felipe Igreja, está desde manhã já nessa apuração que eu ouvi ele mais cedo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vera, Carol, Débora, todos que nos acompanham. Os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolaram hoje no Supremo Tribunal Federal 2 ações de impedimento contra os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, indicados pelo presidente Lula, para que esses ministros não julguem Bolsonaro na denúncia por tentativa de golpe de Estado. Os advogados de outros denunciados no mesmo caso, como os dos generais Braga Neto e Mário Fernandes, também seguiram essa mesma estratégia e solicitaram a análise da suspeição dos integrantes da primeira turma da corte. Nas petições, a defesa de Bolsonaro alega que Zanin, por exemplo, enquanto advogado, atuou em uma ação de investigação judicial eleitoral contra Jair Bolsonaro na campanha de 2022. Essa acusação eleitoral cita, inclusive, a reunião dos embaixadores com os embaixadores para criticar as urnas eletrônicas, o que também aparece na acusação protocolada agora pela Procuradoria-Geral da República. Para os advogados de Bolsonaro, fica claro que Zanin tentou responsabilizar o ex-presidente na esfera eleitoral pelos mesmíssimos fatos agora imputados e, portanto, Zanin não pode julgar a denúncia. Já no caso de Flávio Dino, a defesa de Bolsonaro alega que o ministro do STF é autor de uma queixa-crime contra o ex-presidente em 2021, quando Dino ainda era governador do Maranhão. Na ocasião, Dino entrou com a ação acusando Bolsonaro de calúnia pelo ex-presidente ter dito que não foi ao Maranhão porque a PM do Estado não disponibilizou efetivo suficiente para sua segurança. O advogado Marcos Vinícius Figueiredo, que defende o general Mário Fernandes, também adotou a mesma estratégia de questionar um dos ministros, no caso Flávio Dino. Ele explica que Dino não pode participar do julgamento porque já emitiu opinião prévia sobre os ataques de 8 de janeiro. Porque ele manifestou juízo prévio de culpabilidade. E um juiz que vai julgar uma causa, ele não pode previamente julgar o caso, né? Ou se manifestar sobre juízo de culpabilidade do caso. E esse é um fato objetivo e não é uma condição negativa. Não se discute aqui a idoneidade, a capacidade jurídica do excelentíssimo ministro Flávio Dino. O que se discute aqui é apenas a ausência de equidistância do fato que será submetido a julgamento. Já o general Braga Neto pediu o impedimento do relator Alexandre de Moraes e acesso à íntegra do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Além de solicitar esses impedimentos dos ministros, as defesas também estão reiterando o pedido para que o foro adequado para análise da denúncia seja o plenário, para que os 11 ministros possam julgar o caso. Vera. Ô Felipe, qual a expectativa aí dentro do Supremo sobre esses pedidos de impedimento? Isso deve prosperar? Carol, apesar dessas solicitações, até o momento, a previsão é que a acusação de fato seja julgada na primeira turma, que é formada por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, e também é pouco provável que esses impedimentos sejam concedidos. O Supremo, inclusive, já negou um pedido semelhante da defesa de Bolsonaro em dezembro do ano passado. Na ocasião, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou que a simples alegação de que Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não representam um impedimento automático para a relatoria da causa, porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade e não uma vítima individualizada. Nessa ocasião, o placar foi de 9-1 para manter Moraes na relatoria desse inquérito. Na época, o inquérito que apurava, que apurava a tentativa de golpe de Estado, apenas André Mendonça foi o único a votar a favor do recurso do ex-presidente. Nos bastidores, é aquele famoso juris esperneandis, né? Não tem possibilidade de prosperar, mas é direito dos advogados de fazer, né? De espernear, de fazer a sua atuação, mas é pouco provável que, de fato, tenha algum tipo de andamento
aqui no Supremo. E rapidamente, Felipe, tem chance deles serem recebidos? Não tem essa expectativa, né? Os advogados fazem essa petição online, né? Protocolo lá no sistema do STF. Agora, o ministro-presidente está recebendo, deve dar o seu entendimento e depois distribuir também para análise dos demais ministros, apenas aqueles que são citados impedidos, no caso Moraes, Flávio Dino e também Zanin, não participam desse julgamento, os demais se manifestam, mas não tem expectativa de que eles de que eles possam prosperar na corte nesse momento, mantendo, portanto, o Moraes na relatoria e os demais ministros também na análise dessa denúncia. Obrigada, Felipe Igreja. É uma forma também, né, Vera, de tentar protelar essa história toda, o processo, né? Exatamente, Débora. Se você pensar, todos os ministros já se manifestaram sobre o 8 de janeiro. Eles fizeram aquele périplo lá com todo mundo para ver a quebradeira. Eles já julgaram vários réus, já tem vários condenados, já tem jurisprudência formada sobre o 8 de janeiro. Então, dizer que o Flávio Dino e já se manifestou a respeito é chover no molhado, porque todos eles, de alguma maneira, já se pronunciaram. Eu achei engraçado o cálculo do prazo a mais que eles pedem, 83 dias. Eu fiquei pensando, por que 83 dias? Foi o tempo que levou entre o envio do relatório da Polícia Federal e a denúncia do Gonet. Então, eles querem um prazo igual ao do Gonet. Mas o que me chamou mais atenção hoje em relação a esse caso foi uma entrevista do Augusto Aras. Ele estava sumido e deu uma entrevista ao site Platô para Carolina Brígido, que é uma repórter experiente que cobre o judiciário, analista de justiça. E a justificativa dele para ter se omitido completamente de tudo o que estava acontecendo na época é maravilhosa, que ele sabe que todo mundo tem independência funcional, então os subprocuradores, se quisessem, poderiam denunciar, e para a constante presença dele no Palácio da Alvorada, se encontrando com Jair Bolsonaro, ele disse que eles falavam de futebol, viu, Carol? Então, essa entrevista é muito inacreditável. Eu tenho aqui, inclusive, o trecho exatamente que ele fala. Na época ele não dizia isso, mas ele fala assim: eu deleguei todas as funções criminais aos meus colegas subprocuradores. Todos eles, além de titulares de independência funcional, atuam de acordo com suas consciências. Então, eu não posso ser responsável por nenhuma crítica na matéria penal porque não foram da minha autoria. Exato, eu deleguei todas, né? É maravilhoso, né? O Procurador-Geral da República delega todas. Ele delegou a pandemia também, delegou cuidado aos povos indígenas, porque ele não apresentou denúncias nesses casos também. Ele teve que ser instado pelo Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre negativa de vacina e um monte de problemas que a gente teve ao longo da pandemia. Então, realmente, tem o filme Ainda Estou Aqui e tinha o Procurador Eu Não Estou Aqui. Era o PGR Eu Não Estou Aqui, gente. Impressionante. Inacreditável essa entrevista. Ainda fala que tem inimigos da imprensa. A culpa Inimigo. é sempre da imprensa, né, Vera? Afinal das contas, a culpa é da imprensa. É sempre da imprensa, a imprensa vai ser inimiga de todo mundo, né? Porque tudo é culpa nossa. É tudo culpa nossa. Tudo põe na nossa conta. Ele não tem responsabilidade nenhuma, mas a imprensa tem. Ô Vera, vamos para um outro assunto aqui, que é a liberação do saque aniversário. Na verdade, do saldo do fundo de garantia para quem optou pelo saque aniversário. Até então, o que diz a regra vigente é que se você faz essa opção, você não pode, em caso de demissão sem justa causa, você não pode sacar o dinheiro que ficou lá. E a ideia do governo Lula é justamente mudar essas regras. Tinha a previsão de uma reunião hoje com as centrais sindicais, que acabou não acontecendo, mas já tem aí mais detalhes de como vai funcionar exatamente. Exato, ainda falta ali uma coisa ou outra, uma coisa, por exemplo, que o Sardenberg muito justamente teve dúvida mais cedo no CBN Brasil e que ainda não está clara. Esse pessoal que vai poder extraordinariamente sacar dentro do saque aniversário, porque foi demitido e então não poderia ter acesso às suas contas. Isso vai mudar para sempre ou é um saque extraordinário? Estava sendo chamado de saque extraordinário. Então é o seguinte, você ainda fica ali depois impedido de sacar todo ano no seu aniversário,
porque você foi demitido e você não pode sacar a sua rescisão. Mas está um pouco confuso, vai precisar de mais detalhamento do governo. Qual é o pano de fundo disso para o nosso ouvinte entender? Porque fica meio confuso, saque rescisão, saque aniversário. Essa modalidade do saque aniversário foi criada no governo Bolsonaro, 2020, ali na esteira da pandemia. E aí, com isso, aquela regra do FGTS, segundo a qual, quando você é demitido por justa causa, você pode sacar o que tem lá depositado. E quando você é demitido sem justa causa, você pode sacar isso que tem depositado e mais 40% de multa da empresa. Se juntou uma modalidade em que você pode fazer pequenos saques todo ano, no mês do seu aniversário, mas caso você opte por isso, se você for mandado embora sem justa causa, você não pode fazer o saque e rescisão. Você fica 24 meses sem poder acessar aquelas contas. É esse bloqueio que o governo está tirando com essa medida provisória. Aparentemente, de maneira extraordinária. Diz que 12 milhões de pessoas vão se beneficiar, mas eu estou para entender qual é esse cálculo, porque está dizendo que isso pode botar para circular na economia 12 bilhões de reais. Então, o governo deve ter um cálculo aí que mostre que essas contas que estavam bloqueadas têm um saldo bastante significativo. Débora. Débora, o governo, na verdade, já vinha criticando o saque aniversário desde o começo, né? O ministro Luiz Marinho já dizia que era uma pegadinha com o trabalhador, que muita gente opta pelo saque aniversário sem se ligar que, se lá na frente for demitido, não vai conseguir sacar esse dinheiro do FGTS. Também não está claro se o saque aniversário vai acabar como o governo queria originalmente, né? Isso aí para mim está claro, Carol. O ministro perdeu essa batalha. As centrais sindicais sempre foram contra a ideia do saque aniversário. O ministro, na reunião de janeiro, ainda falou que tinha um sonho, a dream ali, que queria acabar com isso, mas o Lula não comprou essa ideia, porque ele sabe que o saque aniversário é popular. E eu acho que essa declaração do ministro tem a chave ali de um dos grandes problemas do governo Lula para se comunicar com esse novo trabalhador, se comunicar com o mundo do trabalho hoje em dia, que é achar que as pessoas precisam ser tuteladas, que elas não sabem o que fazer com o seu próprio dinheiro. O FGTS é um dinheiro do trabalhador. Se ele quer sacar no mês do aniversário dele para fazer uma despesa imediata, urgente, para a qual ele não tem dinheiro, não é o ministro Luiz Marinho, e não é a CUT, nem a Força Sindical que tem que decidir o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Essa foi uma sacada do governo Bolsonaro, que eles torceram o nariz, mas que agora o Lula percebe que é popular. É popular com esse extrato das pessoas que quer usar esse dinheiro ao seu bel prazer. Então, é aquela tentativa de voltar a um status de trabalho em que tinha imposto sindical, em que as pessoas tinham uma regra mais rígida para usar o seu dinheiro e achar que os trabalhadores por aplicativo vão querer ser regidos pela CLT quando eles não querem exatamente isso. Então, uma dificuldade de decifrar que o mundo do trabalho passou por uma enorme transformação nesses 10 anos em que o PT ficou fora do poder. O ministro Luiz Marinho conversou com o jornal o Globo, agora à tarde, com a Geralda Doca, e, segundo eles, realmente vai ser um saque extraordinário. A liberação vai ser uma retirada extraordinária para aquelas pessoas que optaram pelo saque aniversário e foram demitidas sem justa causa. Então, esse é o ponto de corte, né? Essas pessoas terão direito, segundo o ministro, a retirar esse saldo. Eles terão 120 dias para retirar os recursos, segundo informações aqui do ministro. Esses pagamentos, segundo ele, começam depois da medida ser publicada. A expectativa é que isso tenha início em março. Aí vai haver um cronograma para o pagamento durante 120 dias e os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica Federal. E a reunião que estava prevista para hoje, que acabou sendo cancelada, o presidente Lula iria comunicar às centrais sindicais sobre essa medida provisória, ela vai ficar para amanhã à tarde. Agora, qual é que é o objetivo do governo, né? O objetivo, nesse caso, é claro, eles não estão conseguindo fazer aquilo que se propuseram, que é debelar a inflação dos alimentos, principalmente, mas também do gás e de outros insumos básicos da vida das pessoas. A avaliação do presidente está caindo. Hoje mesmo saiu uma pesquisa CNT-MDA que mostra que a avaliação negativa do presidente subiu 10 pontos percentuais desde novembro, atingindo 40% daqueles
que consideram o governo ruim ou péssimo. E aí, dentro do arsenal de medidas disponíveis, se chegou a essa possibilidade de injetar mais dinheiro na economia, fazendo com que quem não tinha acesso ao saque rescisão porque tinha optado pelo saque aniversário possa fazer esse saque extraordinário. Agora, eu tenho dificuldade de ver se isso, de fato, vai reverter numa melhora da avaliação do presidente, porque eu achei muito interessante uma entrevista que foi dada pelo Felipe Nunes recentemente, da Quest, que é essa coisa de que as pessoas deixaram de tratar os políticos com gratidão. Essa ideia de que o governo faz uma medida e você passa imediatamente a ser grato e muda a sua avaliação em relação a esse governo, ela parece uma coisa um pouco em desuso, que não é mais verdade. E o governo parece querer acreditar que vai ter uma tacada de mestre, que vai ter uma bola ali certeira, que vai fazer a sua avaliação melhorar. Não parece ser isso. Parece que deveriam estar preocupados em construir um ambiente que, ao longo dos próximos 2 anos, mostrasse que o governo é exitoso, que ele é bem-sucedido e que ele tem uma série de realizações em diversas áreas. Então, fazer uma coisa mais de longo prazo e não ficar querendo tirar um coelho da cartola atrás do outro, porque eu tenho muita dúvida se as pessoas associam isso exatamente a uma melhora da sua vida, Carol. Acho que é uma tentativa de criar uma agenda positiva aí no varejo, né, Vera e Débora? Teve aquele pronunciamento do presidente falando de pé de meia, falando de farmácia popular, esse negócio do FGTS. São, assim, várias medidas que, no conjunto, vão gerando uma agenda positiva, mas essa do FGTS é um alcance, de certa forma, limitado e não está claro também como é que vai ficar o daqui para frente. Aí, daqui para frente, você vai receber as duas coisas, vai poder sacar o saque aniversário e, se for demitido, também receber sua rescisão, ou vai valer só para esse pessoal que estava lá com o dinheiro parado? Pelo que disse o ministro Luiz Marinho, é só para quem estava com o dinheiro parado, só para quem já foi demitido sem justa causa. Então, daqui para frente não valeria. Inclusive, as entidades ligadas à construção civil, principalmente para a população de baixa renda, que depende do fundo de garantia para financiamento, estão reclamando, né? Exato, porque se você franquear, você pode fazer tanto o saque aniversário daqui para frente quanto o saque rescisão, realmente esse conjunto, esse colchão que o FGTS representa para a construção civil vai ficar muito desfalcado. Eu acho que a coisa de você poder usar um ou outro era uma maneira de ainda preservar algum saldo para esse tipo de uso, que é o uso mais corrente do FGTS, né, Débora e Carol? Vocês devem se lembrar, no governo Temer, quando ele liberou o saque de contas inativas. E tinha gente que tinha muito dinheiro em conta inativa, porque a conta inativa, se você pede demissão, você não tem direito a sacar o fundo de garantia. Esse dinheiro fica lá. Se você é CLT, você não pode mexer. E se você deixa de ser CLT, no período de 3 anos, você pode retirar o dinheiro. Exato, eu mesma fui uma das que me beneficiei desse negócio. Mas, vira e mexe, o FGTS vira um jeito de um governante de turno dar um bombonzinho ali para a população, né? Manda suas dúvidas para cá, esse deve ser um assunto que deve estar suscitando muita dúvida, a gente vai tratar de outros temas, mas volta e pode responder as perguntas de vocês. Agora a gente faz um rápido intervalo, o repórter CBN volta já com a Renata Agostini. Nós vamos a Brasília. Igor Cardim tem mais informações. Foi oficializada a saída de Nízia Trindade da Saúde, Igor? É isso, Débora. A informação foi confirmada agora há pouco pela reportagem da CBN. O presidente Lula demitiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nesta terça-feira. Ela será substituída no cargo por Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais, que já ocupou a pasta e retorna, então, ao comando da saúde do país. Mais cedo, o presidente Lula se reuniu com a ministra após uma cerimônia realizada aqui no Palácio do Planalto durante a manhã, em que eles anunciaram a parceria com o Instituto Butantan para a fabricação de vacina nacional contra a dengue. E aí, à tarde, o presidente se reuniu com a ministra para demiti-la e, em seguida, se reuniu com o ministro Alexandre Padilha, agora novo ministro da Saúde. A informação foi confirmada agora há pouco pela colega Isa Staciarini. Débora. Obrigada, Igor Cardim, em Brasília. E Débora, já está com a gente na linha, nossa colunista, Renata Agostini, e o tema dela é justamente esse. Boa noite para você, Renata.
Boa noite, Trio Maravilha, que legal participar agora dessa mesa de mulheres poderosíssimas, um prazer. Boa noite a vocês todas, boa sorte nessa estreia e um beijo aos ouvintes também, vamos lá. Obrigada, Rê, boa noite. Boa noite. Renata, bom, essa fritura durou mais de uma semana, né? Porque pelo menos desde quarta-feira da semana passada já havia um consenso no governo de que a ministra ia cair. No seu blog, agora há pouco no Globo, você detalha como foram esses últimos dias, imagino que bastante angustiantes para a ministra. Como é que foi essa reta final e como se deu essa conversa dela com o presidente? Interessante, a gente ouviu agora na reportagem da CBN que oficialmente o Palácio do Planalto ainda não está comunicando essa troca, né? A despeito de os veículos todos já terem conseguido confirmar as informações. Eu, no jornal O Globo, junto com os meus colegas que estão lá no Palácio do Planalto, Sérgio Roxo, Caroline Bandeira e Alice Cravo, conseguimos confirmar a informação tanto da demissão da ministra quanto da confirmação do nome de Alexandre Padilha para o local, para o Ministério da Saúde, perdão, conforme a CBN também reportou há pouco. Mas a demora e a hesitação do Palácio do Planalto permanece. É um pouco disso, desse comportamento do Lula e de seu núcleo duro, que eu conto ali no blog. Essa fritura pública de Nízia Trindade, ela vem desde o final do ano passado, tanto que no início desse ano já se falava sobre se ela permaneceria ou não no cargo. Ela antecipou as férias dela nesse ambiente aí de insegurança, e a cada semana havia essa pergunta em Brasília, né? Se ela ficaria ali ou se viria um outro nome diante das insatisfações de Lula. Nos últimos dias, e Vera Magalhães puxou muito essa cobertura, né? Antecipando ali que o martelo havia sido batido, que Padilha seria o nome de fato. Com a abundância do noticiário sobre esse tema, a angústia tanto de Nízia, e ela reconheceu a pessoas próximas, né, o quanto estava desconfortável de ficar aí no meio dessas notícias sem que nada fosse reportado a ela. Essa angústia cresceu e o silêncio de Lula permaneceu. E a gente viu o presidente também reclamando dos vazamentos, né? Aí a Carol até falou mais cedo, reclama com a Vera, que foi quem trouxe a informação no fim de semana. Mas é uma história que se repete, né? No fim das contas, é uma história que se repete. A gente já viu acontecer com outros ministros e não será surpresa se acontecer com outros nomes, porque até porque a reforma continua, né? Me chama muita atenção esse aspecto que você traz, Débora, porque é o mesmo padrão que foi usado com o ministro Paulo Pimenta, que chefiava a Secretaria de Comunicação da Presidência e que ficou sabendo da demissão pelos jornais. Já havia ali um amplo noticiário e muitos auxiliares do presidente dizendo sobre essa decisão dele de fazer essa troca de guarda na sua comunicação. Já vi o nome do sucessor, Sidônio Palmeira, mesmo script que vimos com Nízia Trindade, né? Olha, a decisão está tomada de que ela sairá, o substituto será Alexandre Padilha, mas a conversa de fato e a comunicação, tanto com Pimenta quanto com Nízia, só vieram dias depois. Tanto e aí trazendo um pouco mais de bastidor, que eu trago ali na minha coluna no Jornal o Globo, ontem a ministra chegou a falar com auxiliares de que eu vou ter que pedir uma conversa, vou ter que falar para que o presidente, então, me dê uma indicação sobre o que vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso tocar um pouco a minha vida, né? Tem pedidos de agenda para o mês que vem, tem decisões aqui do Ministério a serem tomadas, despachos com o secretário e nada me dito. A situação é tão tétrica que é uma avaliação minha, mas realmente isso me chamou muita atenção. Eles se encontraram no sábado e o presidente nada falou, nem para tranquilizá-la, nem para dizer, olha, vamos conversar, né, na próxima semana e nada. E ela demitida pelos jornais. E agora, Renata, qual é a expectativa com a chegada do Padilha? Porque tem uma cobrança muito grande com a Nízia, quem defende a ministra fala, agora a ex-ministra, né? Diz que ela encontrou uma terra arrasada no Ministério da Saúde, tudo totalmente desestruturado, que era difícil e tal, mas de qualquer forma o Lula estava insatisfeito. O que muda com a chegada do Padilha? O presidente vinha com essa insatisfação há um tempo, pedindo mais entregas. Então, uma das principais reclamações era o tal programa do Mais Acesso a Especialistas,
que ele gostaria que fosse ali uma vitrine, que não está acontecendo, porque até uma fonte do Palácio do Planalto, né, quando eu estava conversando sobre isso, falou, dá uma busca aí e vê quantas matérias, notícias saíram sobre esse programa, são pouquíssimas, e se não tem nenhum tipo de repercussão nem na imprensa, que dirá na população, esse programa, a despeito do Ministério da Saúde dizer que os municípios todos já aderiram, que a coisa está andando, ele não está acontecendo. E aqui eu acho que 2 ponderações importantes. A primeira é que existe um comentário que é feito ali pelo time de Nízia, que se o Lula quer que esse seja o cartão de visita, ele vai ter dificuldade de fazer isso de qualquer maneira, porque ele não é um programa que aparece assim para as pessoas no curtíssimo prazo. Mutirão, eles falavam, né? Mutirão para reduzir fila, ou até mesmo bombalho, farmácia popular, poderiam ter teriam esse condão de fazer esse barulho que Lula quer na área. De qualquer forma, se essa era uma das grandes preocupações ou descontentamentos de Lula, essa é uma das coisas que Padilha terá de entregar. Vai ter que revigorar esses programas, acelerar e fazê-los mais visíveis para a população. Agora, não quero deixar de notar uma coisa, porque a gente falava sobre esse roteiro seguido por Lula nessa demissão. Houve hoje uma cerimônia no Palácio do Planalto, mais cedo, para oficializar a incorporação de uma vacina brasileira contra a dengue no SUS. Havia ali a previsão de discurso de Lula, tanto no roteiro quanto os auxiliares fizeram essa fala, e o presidente optou por não fazê-la como é praxe. Nessas cerimônias no Palácio do Planalto, ele faz o discurso final. Outra coisa que me chamou muita atenção nos relatos feitos, assim, dessa sangria final ali de Nízia Trindade, ela chegou hoje mais cedo ali no Palácio do Planalto, na esperança de já ter ali uma troca, uma conversa com Lula, e isso também não aconteceu, ficou lá sentadinho esperando e nada. Então é difícil de compreender os motivos que levam o presidente, se ele já estava há tanto tempo decidido a fazer essa troca, como foi no caso da SECOM, de ele não ter ali uma conversa direta, transparente com uma ministra que aparentemente não estava correspondendo às expectativas, mas não estava respondendo por nada grave, né, nenhuma. E aqui eu faço uma ressalva. Até Silvio Almeida, que foi demitido depois de uma denúncia gravíssima de assédio, teve de forma séria uma conversa com o presidente no Palácio do Planalto, depois de 2 ministros terem sido escalados para conversarem com ele antes dessa decisão final, né? Me chama muita atenção esse repertório que o Lula está lançando mão agora. Obrigada, Renata, pelas suas informações. Renata, que volta com a gente na quinta-feira. Débora, me chamou a atenção uma entrevista recente da ex-ministra Ana Moser, dizendo como esse processo foi muito doloroso para ela, o arrependimento que ela tem de ter exposto a sua própria imagem, sua própria biografia a isso, e que até hoje ela é atacada nas redes sociais por ter tomado um lado, sendo que ela teve pouca vantagem de ir para o governo. E esse é o tipo de coisa que talvez não tenha tanto impacto para quem é político. Se isso acontece com um político, é uma situação. Agora, Ana Moser não era política, Nízia Trindade não é política. A Rei ainda está com a gente, eu despedi dela e nem esperei ela falar o tchau de volta, né? Mal educada. Ela já desligou. Rei, desculpa. Até quinta-feira, então. Um monte de mulher hablando, às vezes vai dar esses curtos-circuitos, né, cara? Não, e agora a gente está se comportando bem, vai. Não tá tá, mas da outra. É que no fim das contas, né, é muito... Olha, eu não tô achando nenhuma palavra para descrever, mas é muito triste você ver uma situação como essa. É humilhante, exatamente. É humilhante. Você ter de ir lá perguntar se você... Escuta, vem me dizer que eu tô demitida, né? Quer dizer, você já sabe, por mais que ela não quisesse sair, ela já sabia, já estava colocado, isso já estava contratado, e é muito humilhante. Isso acontecendo com mulheres também, né, gente? É bom destacar. Exatamente. E outros que são acusados de corrupção, o presidente fala, eu só vou demitir se tiver a denúncia, e ele mantém, e tem até um pouco de complacência, né? Vamos seguir aqui na nossa pauta, porque o ministro Fernando Haddad falou hoje a respeito do cenário desafiador que existe no mercado, não só do Brasil, mas no mundo, com a chegada do Donald Trump. Quem traz as informações para a gente é Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana.
Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. É isso, o ministro Fernando Haddad disse que o mercado está mais tenso na comparação com os outros momentos da história e citou a turbulência vivida nos Estados Unidos com a falta de previsibilidade sobre as ações do novo governo de Donald Trump. Em evento do BTG Pactual, ele ainda afirmou que as pessoas estão mais com o dedo no gatilho. Haddad citou que o Oriente Médio, por exemplo, enfrenta pressão dos Estados Unidos para baixar o preço do petróleo na marra, com tentativa de imposição de preço para colaborar na redução da inflação no país da América do Norte. O ministro esteve na região recentemente. Países como México e China, que têm sido alvos de Trump, também estão tensos, de acordo com o titular da Fazenda. O mercado hoje ele está muito mais tenso do que em outros tempos. As pessoas estão mais com o dedo no gatilho, né, esperando uma notícia para agir, para se proteger ou para especular, tudo dentro da regra do jogo, ninguém está acusando ninguém. Mas hoje a situação é mais tensa. E eu penso que o contexto geopolítico é um contexto muito desafiador. De fato, quando você vê uma turbulência na economia americana, falta de previsibilidade do que as autoridades econômicas daquele país vai fazer e da dependência do mundo em relação a essas decisões, as pessoas estão mais tensas. E não é no Brasil. Está todo mundo tenso. Haddad também disse que a agenda para as contas públicas não pode perder ímpeto e momento com a troca dos presidentes da Câmara e do Senado. Com isso, ele defendeu a agenda de 25 temas prioritários, o que inclui o projeto para regulamentar o crédito consignado no setor privado com garantia do FGTS. Vera. E a gente ontem ainda comentava aqui, né, Vera, que a situação da Haddad não tá fácil. Ele tem prestígio com o presidente Lula, mas e com o governo como um todo? A chegada de Gleisi poderia dificultar, complicar a situação de Haddad? Olha, eu acho que sim, meninas. Ontem teve lá no Roda Viva o Jorge Viana, que é um dos petistas mais próximos do Lula. Ele tem um cargo de segundo ou terceiro escalão, mas é historicamente muito ligado ao presidente. Ele fez uma defesa enfática do ministro Haddad. Ele é um dos haddadistas. Mas, diante dessa pergunta, ele mesmo admitiu que é um erro e que ele acha um erro pessoas de dentro do governo e de dentro do PT ficarem minando o ministro, que ele achou que é o ministro que mais tem entregas até agora no governo. Então, essa é uma dicotomia que está dada, tem alas no governo, isso pesa, e a gente vai assistir ainda algumas cotoveladas, eu acredito. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Viva Voz. Volta aqui com Viva Voz, meninas, para falar sobre um assunto que a gente já comentou aqui no Viva Voz lá atrás, quando essa movimentação toda ganhou força nas redes sociais, né? Que é a mobilização pelo fim da escala 6x1. E hoje a deputada Érica Hilton, que acabou vocalizando esse movimento, apresentou oficialmente a proposta de emenda à Constituição para reduzir a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais, divididas aí em 4 dias por semana. Texto protocolado na Câmara 3 meses depois do início desse movimento. A Érica Hilton teve apoio de 209 deputados, são 38 acima do mínimo necessário para apresentar uma PEC na casa. Você acha que prospera, Vera? Foi um assunto que ganhou muita atração aí nas redes sociais. Vamos ver se agora, de fato, isso anda ou se vai ser meio que um balão de ensaio ou um bode na sala, né? Eu acho que ela ainda precisa correr atrás ali, porque ela não tem os votos necessários para aprovar. Ela conseguiu o número de assinaturas necessárias para protocolar a sua proposta, mas a gente sabe que quórum de PEC exige 308 votos favoráveis, e aí é mais complicado. Logo que ela lançou esse movimento, teve uma grande adesão, um grande aval nas redes sociais, mas também imediatamente as empresas, as associações de comércio, federações, associações comerciais, etc., se mobilizaram contrárias, dizendo que isso levaria à perda de vários empregos, que levaria empresas a demitir muita gente, porque não conseguiriam dar conta da necessidade de manter o funcionamento, por exemplo, de lojas, etc., com um turno reduzido. Então, o movimento contrário começou quase imediatamente. E o governo não entrou, eu acho, na intensidade que ela esperava, apoiando a medida dela, encampando a ideia e levando adiante. O governo ficou numa postura meio reticente, meio ali de lado. Então,
Eu acho que a deputada ainda vai ter que correr um pouco atrás. É um movimento que nasceu no Rio de Janeiro com um vereador, agora eleito vereador do PSOL, ele não era vereador ainda, mas o Congresso está animado, né, meninas? Porque além dessa discussão que vai ganhar a Câmara aí nos próximos dias, também começou um zum para se tratar do aumento do número de deputados, né? Claro, nessa hora todo mundo se mobiliza para pôr mais deputado lá para dentro, eles se mobilizam, né? Hashtag prioridades, né? Agora isso tem um aumento de custo, né? Porque cada deputado com suas emendas, suas verbas de gabinete, nesse momento, discutir um negócio desse, gente? Não parece ser a prioridade do país, né, Débora? Não. De jeito nenhum, né? Ninguém pensa que aumentar o número de deputados em Brasília seja algo que vá resolver o dia a dia das pessoas, a necessidade de que o Congresso fale mais com a população e menos para os seus próprios problemas. Se a gente for olhar as grandes prioridades deles nesse ano, PEC da blindagem, PEC ali da questão da anistia, ou projeto de lei para anistia de bolsonaristas presos no 8 de janeiro, só assuntos para dentro. Resolver o problema das emendas, liberar emendas que ficaram bloqueadas no fim do ano passado, e nunca as coisas que dizem respeito de fato aos anseios e às prioridades da população. Essa, por exemplo, que teria um impacto grande sobre milhares, milhões de trabalhadores, tende a ficar dormitando ali na gaveta por um tempinho, porque a deputada ainda não conseguiu o apoio de 308 deputados para darem o aval à medida dela, né? Sobre o aumento do número de deputados, isso custaria 46,2 milhões de reais por ano. E a ideia seria aumentar de 513 para 527. Inclusive, uma ideia, uma pauta que está sendo apoiada por Hugo Mota, que quer atender uma demanda do Supremo Tribunal Federal sem fazer corte nas cadeiras, aqui segundo informações do jornal Estado de São Paulo. Enfim, isso tem a ver também com a atualização do censo, o número, as populações, né, que aumentaram nos estados, isso estaria ligado a isso também. Agora, com relação à escala 6x1, essa é uma discussão que está acontecendo no mundo, né? Exato, todo mundo discutindo a redução da jornada de trabalho, o aumento do tempo de descanso, do tempo para o trabalhador ter algum tipo de fruição e de, remunerado, e não que isso não leve a uma queda do seu salário, uma queda da sua remuneração. O Brasil está muito distante disso e a gente sabe que os interesses empresariais são muito bem articulados em frentes parlamentares, em bancadas temáticas. Então, a deputada terá de fazer muito barulho. Ela é boa de redes sociais. A gente sabe que é uma das deputadas mais engajadas, que conseguem maior barulho digital. Ela vem desse ambiente, ela transita muito bem nisso, mas vai enfrentar um lobby contrário pesado e um apoio muito reticente, muito ali protocolar por parte do governo, até porque ficou um certo ciúme, eu acho, porque não foi o Ministério do Trabalho que lançou essa agenda, e eu senti que o ministro sentiu um pouco. Ficou, por exemplo, esse projeto passou muito na frente do projeto de regulamentação do trabalho por aplicativos que ele mandou ano passado para a Câmara, e esse vai ficar na gaveta em definitivo, porque ninguém gostou do projeto, nem os atingidos, nem deputados e senadores, né, Carol? Vamos com a música, minha gente, para fechar? Vamos com a música. A gente falou aqui da entrevista do ex-procurador-geral da República, Augusto Aros, ao Platô BR. Eu recomendo que todo mundo vá ler, porque é o maior show de cara de pau que eu já vi nos últimos tempos. Sempre lembro dessa música do Benito de Paula, que era tema do Mário Fofoca, um personagem de novela, ali que sempre queria dar um jeitinho de se dar bem. E foi a música que me ocorreu lendo a entrevista da Carol Brígido. Solta aí, pessoal. Conheço um cara que só fala e se dá bem, mas sempre dá mancada. Vive dizendo que cansou de ver o jogo da arquibancada. Já esse aí resolveu ver o jogo da arquibancada e deixar os outros jogarem. Tava comentando com o Bolsonaro, vendo na arquibancada e falando de futebol, gente. O papo era esse. É isso. Muito bom, Vera Magalhães. Até amanhã, então. Até amanhã, meninas. Um ótimo ponto final para vocês. Para quem está em São Paulo, boa volta para casa, que parece que vem chuva por aí. Beijo, Vera.